Anitta vai à escola, a Anitta compra um cão. A Anitta usa uma cartola e também vai à Eurovisão. A Anitta vai de viagem, a Anitta celebra o Natal. Mas e se um dia a Anitta te quisesse fazer mal? A Anitta fica chateada, tudo faz com que ela enlouqueça. E a Anitta do nada dá-te um tiro na cabeça. A Anitta elabora um plano e acredita que é sublime. Vem descobrir a verdade connosco em... A Anitta comete um crime. Ação! Olá! Bem-vindos! Bem-vindos de volta! Exato. Eu espero que vocês tenham tido muitas saudades nossas. A gente também teve saudades de vocês, um bocadinho só. Porque a gente não somos stalkers. Então está Exato. fixe. E eu não sou a Catarina. Estou cansado, porque sim. E o meu nome é Rebeca e o teu qual é? Eu quero conhecer-te para dançar o pereré. Ah, nada! Já está. Eu não sou o Pedro. Dói-me imenso os pés hoje. E o tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Uff, chills. Pedes-me para fazer isso agora com o nível de português que eu tenho e dou um tiro no pé antes que eu... Ficas a meio. Totalmente. Começa a Catarina hoje. Yes! Olha, eu vou mudar o microfone aqui para baixo porque eu estou nervoso. Está-me nervoso. Ele vai. Está-me a dar aqui uma chatice. Ela está a se enervar sozinha também. Eu Ela tô ainda mesmo vai a nervar. cair. Mais vale. Deixa-me sofá em paz. O velcro todo. Ai, o velcro! Estou agarrada. Ok. Estamos Começo de volta. eu o caso hoje. Começa a Catarina. Mas eu acho que a gente podia só fazer aqui uma introduçãozita. Aqui à É nossa verdade. segunda temporada, porque este é o primeiro episódio da segunda temporada. Nós quisemos fazer-vos uma surpresa e gravar aqui os videozinhos juntos, porque eu aproveitei e vim passar as minhas férias a Barcelona. Yes. E tivemos aqui a fazer umas coisinhas engraçadas para vos mostrar também nas nossas redes sociais, portanto fiquem atentos, tá? Obviamente. Vão lá ver tudo. E acho que é isso. É. Acho que a gente não vai assim mudar muitas coisas. Vamos trazer-vos só. Vamos continuar com Portugal e Espanha. Vamos só Exato. trazer-vos assim, uma vez por mês um caso de outros sítios, de outros países, para variar aqui um bocadinho a coisa. Exato. Diz já completamente. Uma vez por mês Exato. vamos vos trazer um Euro-episódio. Exato, um Euro-episódio. Onde yes. vos vamos contar casos da Europa. Porque há muito crime na América. Demasiado. E Too já a much. gente conhece muito, a gente viu documentais, não sei o quê. Mas na Europa, amiga, buf, olha. Preparem-se, porque a Preparem-se. gente tem umas coisas europeias que vocês vão ficar... Mesmo a sério. E nada, Catarina, go Bora for lá, it. go for it. Então, este meu caso chama-se Uns Imigrantes com Azar. Oh, Então, na Quinta do Conde, em Sesimbra, existia uma grande comunidade de imigrantes búlgaros. ok. Tipo 300, 400 e tal, lá, a comunidade. E nesta comunidade vivia Yazan Charakiev, de 39 anos. Queres só que eu te comente uma coisa? Para que vocês vejam o estado em que eu estou. Eu agora acabei de entrar em pânico. Onde é que está o meu telemóvel? Está a gravar. Está a gravar? ADHD is a bitch. Sorry. Só ok. Então o Yazan tem 39 anos, o Vasil Pavlov tem 55 e a Sashka Ingiliska 50 anos. Ok. O que é que esta malta fazia da vida? A vida destas pessoas era vender cobre. O negócio deles era vender cobre. Ok. E para quem não sabe, a venda de cobre pode ser uma coisa legal, tudo muito bem, ou uma coisa ilegal. Ok? Aliás, nesta altura, este ano, em 2010, desculpa, este ano em 2010 foi inclusive o ano em que a EDP teve um prejuízo de milhões por causa de roubo de fios de eletricidade e de caixas e sabe lá mais Deus o quê. E as queixas na polícia era tipo às centenas. Eu lembro-me, estávamos tipo em plena crise e as pessoas estavam a tentar fazer dinheiro como elas podiam. E era mesmo assim, vamos roubar cobres. Exato, eu cheguei a testemunhar. Como não? Aí, Exato. ela que vive lá não sei onde. Exato, ela testemunhou.
Portanto, como eu estava a dizer, para além de fios de eletricidade, eram roubados bastantes transformadores elétricos, que é tipo umas peças gigantes Sim. que costumam estar lá nos postes. São muito procuradas porque estas peças pesam entre 500 e 800 quilos. Uou! Nesta altura, o cobre estava a 6 euros o quilo. Portanto, façam as contas, que eu não sei fazer contas, tá? Peguem vocês na calculadora. Que eu não... Quanto é que era? Vamos dizer 500 quilos, 6 500 euros. quilos, 6 euros. Hey Google, how much is 6 times 500? The answer is 3,000. 3.000. 3.000, pronto. 3.000 aí temos, euros. malta. Ou seja, de um transformador, uns 3.000 paus. Pronto. Então a malta... Claro, andava a sempre- malta ia mesmo a isso. Eles queriam... Exato, eles arranjavam lá Claro. maneira. E é assim, lá está. Atenção que para roubar estas peças e os cabos e não sei o quê, tu tens que ter muito conhecimento a nível de eletricidade, porque senão... Ficas lá apagada. Caput. Exato. Inclusive, não me estou a rir, coitadinho, mas inclusive um senhor em Barcelos a tentar roubar um poste de eletricidade morreu eletrocutado, ok? Portanto, este não devia ter de estudo nenhuma Não, coisa, não coitadinho. estava muito coisa. Exato. Não tinha muitas luzes. Não. Então, em dezembro de 2010, este grupinho de três foi ali aos arredores de Aljustrel, Ok. a um monte abandonado para fazer negócio, para comprar uma grande quantidade de cobre, e só assim naquela eles levavam com eles tipo pá, uns 10.000 paus no Uau. bolso. Coisa pouca, só os trocos. No dia 18 de dezembro deste ano, 2010, ia um agricultor para a sua vidinha, tranquilo, lá para o campo, e depara-se com 3 corpos no chão. Oh my fucking god. Ok. Assim. Boom. Tá, toma. Chamou a polícia, obviamente, que viu lá no terreno, estava lá a carrinha que eles usaram para ir para lá. Viram cartuchos, encontraram cartuchos de caçadeira espalhados no chão e rastros de pneu de uma viatura que não, ou seja, não Que não era correspondia aquela. com aquela, Sim. ok? Portanto, calculamos que seja a viatura dos homicidas, não é? Ou homicida ou whatever. Quem estava a tomar conta deste caso era a PJ de Faro, a Brigada de Homicídios, e os corpos foram levados para o hospital de Beja. E 2 dias depois de serem encontrados, eles ainda estavam à espera da ordem do tribunal para serem autopsiados, ok? Olhando para os corpos, eles chegaram à conclusão que aquilo foi tipo um execution style, estás a ver? Porque acho que cartuchos de caçadeira ali no chão e olharem para o corpo, verem ali uns buraquinhos espalhados, acho que eles perceberam que Sim. a coisa era assim. Dia 22, ou seja, 4 dias depois da suposta morte, eles fizeram a autópsia e chegaram então à conclusão que sim senhora foi execution style. O Yazan foi executado com 2 tiros, o Vasil com 3 e a Sashka com 1. Nas investigações... Quanta crueldade, é? É que foi mesmo tipo sangue frio. Meu Deus. Foi mesmo uma cena tipo a sangue frio. Nas investigações eles descobriram um amigo desses 3, que era o Vladimir Yurukov, que confirmou que sim, que eles estavam, sim senhora, metidos no negócio do cobre, que costumavam andar sempre com muito dinheiro, porque os negócios que eles andavam metidos eram negócios grandes, Claro. ok? E disse também que não sabia porque é que eles tinham ido ao Alentejo, mas confirmou que a última vez que falou com eles, eles tinham, sim senhora, confirmado que estavam tipo de olho no negócio, que era para aí uns 10.000 paus. Portanto, ou seja, esses 10.000 euros nunca foram encontrados, ok? Exato. Posso acabar por aqui, né? Esses 10.000 euros nunca foram encontrados, então pronto, a polícia assumiu logo do princípio que estes 10.000 euros que o Vladimir falava era Claro. para esse negócio específico. Agora, a carrinha que eles tinham levado lá para o terreno pertencia ao dono de uma sucata no Pinhal Novo. Ou seja, uma sucata normalmente é onde se vai vender o cobre, O cobre, né? exato. Então conheciam-se muito bem e esse senhor emprestou então a carrinha a eles, os 3, e viram que na sexta-feira, dia 17 de dezembro, viram através da coisinha da Via Verde, que na quarta-feira, dia 15, ok, a carrinha passou por volta das 5h30 nas portagens de Aljustrel. Ok? Ou seja, de acordo com isto e com as autópsias, não é? Eles foram mortos dia 15 de dezembro
e os corpos só foram descobertos dia 18 de dezembro. E depois só foram autopsiados dia 22. 22, yeah. Tanta coisa, mas pronto, não havia ali muito por onde fugir, não Sim. havia grandes dúvidas do que é que tinha acontecido. Quase um ano depois disto, ou seja, eles andaram ali um ano às aranhas sem fazer puta ideia Claro, para onde é do que se iam virar. Yeah. Que assim, pensem comigo, foi ali assim no meio do campo, no meio de um descampado, de uma horta, ali no meio do nada, não havia propriamente assim grande pista e tal e coisa. Mas dia 10 de outubro de 2011, quase praticamente um ano depois, Sim. foi apanhado em Sevilha o culpado! Mas como? Aqui vamos nós. Oh my god. Então este moço, Hugo Serrano, 29 anos, extremamente inteligente, Claro, o mais esperto de todos. ok, exato, basicamente foi traído por uma luva. Ok, então conseguiram sim senhor encontrar uma impressão digital ali no meio, tipo parcial, estás a ver? E como ele era extremamente inteligente, decidiu fumar um cigarrito e mandar as beatas para o chão. Claro, é. Mas não mandou as beatas para o chão propriamente ali no sítio onde estavam os corpos. Foi tipo num monte assim afastado. Yeah. Por isso é que também descobriram mais tempo demoraram mais tempo a descobrir quem é que era esta pessoa, né? Para não falar que ele admitiu a um familiar: olha, matei aqueles 3. Obviamente que este familiar depois testemunhas e tal e coisa. De onde é que era o Hugo, tu sabes? Não sei. É provável que seja aí de Beja. Assim, Mas cheira-me sim. Não vou sim, dizer sim, nada, sim. não estou a dizer nada, mas estou a dizer tudo. Exato. Exato. Mas cheira-me que fosse dessa zona, Claro. porque lá está, foi tudo ali, no sul. Estás a ver? Esta situação toda, nesta altura, era tudo no sul. Portanto, quase de Yeah. certeza que ele era aí desses lados. Emitiram então um mandato de busca europeu. Ele foi apanhado, lá está, dia 10 de outubro. Ficou preso em Madrid, enquanto esperava para ser extraditado para Portugal. Para Portugal, claro. E foi dia 28 de outubro que foi ouvido pela primeira vez no Tribunal de Ourique. Foi acusado de 3 crimes de homicídio qualificado, um de roubo, por causa da Claro, do guita que dinheiro, desapareceu, yeah. né? E detenção de arma proibida. Ele não tinha licença Claro. para ter a caçadeira, ele não era caçador, né? Era um ladrão de cobra, não precisa de caçadeira. Não. Quem caça com cobre não precisa, não sei o quê. Não sei. Não entendo, não me lembro. Anyway. Quem caça com gato não. Não, Quem não tem cão caça, caça com com gato. exato! Estava difícil. Quem tem cobra não caça nada, já está. Pronto, acabou. Ponto. E quem tem caçadeira vai. Então o Hugo recusou absolutamente falar em tribunal, ok? claro. Nem foi do tipo, olha, sim, eu fiz, ou então não fiz. Foi do tipo, acredita no que tu quiseres, No eu que tu não abro a quiseres, minha yeah. boca. Mas pronto, os juízes foram ouvir todas as testemunhas, inclusive esse membro da família a quem o Hugo matei, que acabou por, olha, Adoro. sim, ele disse-me que matou, portanto eu acho que é verdade. né? Adoro. O Hugo foi condenado a uma pena de 59 anos de prisão, ok, reduzido obviamente Claro. ao cúmulo jurídico dos 25 anos, né? E teve ainda que pagar 225 mil euros de indemnização aos familiares das vítimas. Ok. Portanto, aquilo deve-lhe ter custado. Bastante cobre. Exato. Aqui, basicamente, os tribunais e etc. só estavam mesmo à espera que os familiares lá na Bulgária dessem o ok para mandar os corpos Claro, para lá extraditar, exato. e pronto, e fazerem então o enterro das vítimas, né? Pobres coitados. É assim, eu creio que eles, este negócio era do lado ilegal. Sim, bastante. Entendes? Pronto. Mas não é por isso que eles mereciam ser executados à caçadeira. Óbvio Ele era que um... não. Nem né? eles, nem ninguém. Exato. Não tem sentido. What the fuck? Exato, exatamente. Então pronto, malta, é isso. O Go- meu caso... Gosto do Edu. Então, e o seu familiar disse que ele tinha matado alguém? Pode ser. Talvez... O que é que você me dá em troca se eu lhe disser que Claro. sim? Tenho a certeza. Efetivamente.
Pronto, malta. O meu caso é este, foi um caso curtinho porque o Pedro tem aqui uma coisinha especial para a Exato. gente. A gente combinou porque o meu é bastante grande e eu não queria dar-vos outra vez o desplante de meter em 2 capítulos. Não ia acabar e começar assim, né? Exato. Então pronto, eu trouxe-vos aqui um caso pequenino. De qualquer maneira, esta nossa Anitta foi presa, sim senhora. E agora vamos então ouvir aqui o especial do Pedro que eu quero saber. Exato. Como sempre. Então, eu quero só começar por dizer uma coisa. Vocês lembram-se como eu acabei a primeira temporada Full Circle? Que a gente começou na Sagrada Família e acabamos na Sagrada Família? Yes. Então agora vou começar a temporada Full Circle. Porquê? O primeiro caso foi um baú no bairro da Sagrada Família. E o meu caso de hoje chama-se Uma Caixa na Estação de Atocha. Adoro! Sim. E atenção, vamos a 1 de maio de 1929. 29! Trouxe aqui um caso que caraças. para ser tão antigo tem tanta informação, não acaba. Seja maravilhoso. Adoro. Então, estamos na estação da Atocha, de Madrid, que é a principal, tipo, de onde vêm os comboios de Barcelona, de França, de seja onde for. E numa parte da estação, no armazém, os empregados revisam as malas e mercadorias que já faz algum tempo que ninguém reclama. Tipo perdidos e achados, Exato. mas de coisas que ninguém foi lá buscar ou perguntar onde é que estava aquilo. Então, normalmente depois de 20 dias sem serem reclamadas as coisas, passa a ser propriedade da empresa de comboios. Sim. Pronto. E podem subastar-se. Tipo, eles abrem e o conteúdo pode ser subastado. Partilhado por eles. Não. Como um leilão. O leiloado. Leiloado, subastar. Espanhol. Aprendam, leilão. corações, Exato. aprendam. Mas, anyway, naquela vez alguns dos paquetes eram mais antigos, ok? Um dos moços do armazém, que se chamava Pedro, chama-lhe a atenção uma caixa. Aquela caixa estava ali há meses. Caixa 3918, que tinha como descrição de conteúdo maquinaria. Ok? É uma caixa de madeira e faz 1 metro de comprimento por 50 de altura e 50 de ancho. De Disso. largo. Não sei, uma merda Sim. qualquer. Pronto. De largo, exatamente. Ou seja, é bastante válido para ser maquinária, uma caixa de madeira daquelas mesmo tipo como pregos. Tipo, Exato. grande, tal. Então, o moço de armazém, Pedro, dá-se conta que a caixa deixou pelo chão ali um líquido. E pergunta ao seu superior se pode abrir a caixa para provar o conteúdo. Mas claro, neste ponto não há nenhum alarme porque é um líquido viscoso, podia ser óleo da máquina, podia ser o que for. Petição aceitada, ele pega num martelo e num pé de cabra e vai lá abrir a caixa. A primeira coisa que vem na caixa são um monte de jornais redatados em Barcelona com notícias do ano anterior, 1928. Só quero fazer ênfase ao Full Circle porque ainda que eu fui para Madrid continuo em Barcelona, é? É que, True story. que vocês não estão bem a ver o nível que eu tenho, meu Deus. Isto não lhe parece nada estranho porque segundo consta no Delivery Note, não é? A caixa foi enviada desde Barcelona em Exato. dezembro e faz mais de 4 meses que está ali, ok? Ok. Ali nos Perdidos e Achados. Mas de repente ele sente um cheirinho a vir aroma. dali. Exato. Um aroma. Remove um pouco os jornais, vê que à continuação há um lençol de algodão e suspeita que por debaixo há alguma coisa que não é maquinaria. O Pedro busca o encarregado dele para os dois verem o que há na caixa. Ok? Debaixo de mais algodão, mais papel e mais algodão, Ave Maria. encontram o tronco de um homem com as 2 pernas e os 2 braços. Ou seja, esquartejadas as pernas e os braços do tronco. Mas falta a cabeça. Fucking hell. Yeah, bitch, volto a dizer, full circle, ok? Mua. Sim, sem dúvida. Yeah. Temporada 1 és tu? Os funcionários ligam em seguida à polícia e passado um bocado chega um juiz de guarda e faz o levantamento do cadáver. Bom, não foi bem um levantamento do cadáver, eles levantaram a caixa tal como claro. estava e eles levaram a caixa Claro, para lá. claro. O médico forense aponta que o cadáver corresponde a um homem de uns 30 anos que teria aproximadamente 1,80 m. Como não tem feridas externas, à parte do desmembramento,
não podem determinar a causa da morte. Ainda assim, tudo aponta a um assassinato que... porque encontram na mão do cadáver um molho de cabelos. Yeah. Yeah. Mas é bom. Claro. ADN. Então pronto, o que eles viram foi isto. Não podem determinar a causa da morte, ainda que pensem que pode ter vindo da cabeça, né? Porque a cabeça não está. Encontram um molho de pelos na mão do morto e o morto só tem um testículo. Mas de causas naturais. Ninguém arrancou nenhum testículo, tá bom? Tranquilo. Pobrecito. Por certo, o corpo está muito bem conservado. Devem-lhe ter aplicado alguma coisa química para fazer com que a descomposição não fosse tão rápida. Yeah. Estava tipo um bocado embalsamado, digamos. Outro detalhe, entre os lençóis e os jornais, também aparece no interior da caixa uma camisola interior e uns boxers. Ok? Ok. Isto vai ter relevância. Eu acredito. Confio em ti. A Brigada de Investigação Criminal de Madrid vê que a caixa foi enviada no dia 10 de dezembro de 1928 e chegou a Madrid dia 12. Pesa 82 kg. Está faturada em Barcelona por José Pérez, com domicílio na rua Provença 55, e vem para Madrid a cobrar no ato de entrega, ou seja, a pessoa que foi buscar tem que pagar, a nome de José Gómez. José Pérez, José Gómez. Okay. O comissário de Madrid manda uns oficiais a Barcelona para investigar, mas claro, em 1928 tu não te metias num avião ou num comboio e estavas em Barcelona em 3 horas. Exatamente. Então, enquanto não chegavam, disseram aos de Barcelona que se pusessem a trabalhar. Também temos que pensar que naquela altura não havia moços de esquadra, era... a polícia era toda a mesma em toda a Espanha, ok? Ora então, eles vão diretos ao número 55 da Rua Provença, Exato. que era a primeira coisa. Exatamente. A ver que é o Arrapan, carinho. O Arrapan. Que é o Arrapan aqui. Exato. Que é o Arrapan José Pérez. Ali encontram uma oficina, tipo de carros, né? Sim. E dizem que não têm ideia do que é que eles estão a falar e que ali não há José Pérez nenhum. Ali nunca teve um José Pérez, nunca trabalhou um José Pérez, ali não há José Pérez. Ao sair da oficina, os agentes veem que há uns poucos metros há um negócio abandonado ou fechado, com a porta tipo tapada e tal, e por em cima um cartel com o nome José Pérez. Ou seja, a pessoa foi tão original que olhou para ali e disse: sabes quando tu olhas e diz, ai, como é que te chamas? Chamo-me Pepsi Caixa. Exato. Coisa assim. José Pérez. Exato. Ai, adoro. Ai, mãe. Anyway, perguntou aos vizinhos dali e tal e dizem que já faz bastante tempo que o local está abandonado fechado, e tal. Os agentes têm a certeza então que o endereço utilizado para enviar a caixa foi usado indevidamente e é falso. Claro, não era difícil chegar a essa conclusão. José Pérez, amiga. Exato. Olá. Quantos é que não deve existir? Mesmo a sério. É dos nomes mais comuns. Totalmente. O caso teve uma grande cobertura mediática desde o primeiro momento. Okay? Os jornais publicavam na altura, vou ler o que punha no jornal mesmo. Trata-se de um homem fino, muito cuidadoso com a sua pessoa. As unhas da mão aparecem cuidadíssimas e vê-se nelas que a pessoa fazia a manicura frequentemente. Outro detalhe que afirma o anterior escrito é a qualidade e bom gosto que se observa na roupa interior também encontrada dentro da caixa. Deduz-se então que pelo corte destas peças, o desquartizado era um homem elegante e com bom gosto. Exato. Eu gosto que eles dizem o desquartizado. O desquartizado, exato. O esquartejado, o desmembrado. Exato. Pobre coitado. Também fizeram menção a que ao cabo defunto lhe faltava um testículo. Porque sim. Exato. Pois isto ajudou a identificar o morto. Um tal Vicente Cristelli lê isto no jornal e fica alerta porque faz algum tempo que não sabe nada de um amigo dele. Então no dia 2 de maio ele apresenta-se no depósito de cadáveres de Madrid, ou seja, ele vai de Barcelona a Madrid, e ali já eles examinam o tórax do desquartizado. Ou seja, ele acompanhado pelo médico forense. Tórax forte, como o do seu amigo, as mãos cuidadas e polidas, como as do seu amigo também. Ele pede ver a camisola interior e os boxers e diz que eram da mesma seda de alta qualidade que usava o amigo dele.
Indica ao forense que no mês de outubro de 1924 o seu amigo teve de ser operado por uma tuberculose que se fixou em determinados órgãos, um dos quais foi necessário extrair. E o médico forense comprovou, disse, sim, falta-lhe o testículo. Vicente Cristelli afirma rotundamente que o cadáver pertencia a Dom Pablo Casado de las Navas, o seu amigo. Quem é Dom Pablo Casado de las Navas? Uma pessoa muito trabalhadora desde jovem, não se lhe conheciam namoradas, nem saía de festa, só queria trabalhar para chegar a algum lado na vida. Então ele vai subindo na empresa de caixas de cartão onde ele trabalha como comercial e numa dessas viagens conhece a outra pessoa do mesmo negócio e juntam-se os dois para abrir uma fábrica em Barcelona. De coisa. Pablo Casado tinha 32 anos. Montaram um negócio na parte de baixo de uma casa que ele tinha alugada na rua Orteu. Rua que já não existe, até. Ok. Porque naquele mesmo ano de 1929 desapareceu e passou a formar parte da Rua Balmes, que é tipo enorme. A polícia começa a investigar o círculo mais próximo de Pablo Casado. O proprietário da casa que tinha alugada deu os primeiros detalhes interessantes. Let's go. Ok? Até vou estar, peraí. Dale. Desculpa lá a imagem, coração. Não. Descreve o Pablo como um bom pagador de renda, sempre a horas, nos primeiros meses. Oh, ok. Mas com o transcorrer do tempo, o Pablo atrasava-se cada vez mais com o pagamento, o negócio dele não ia tão bem como ele tinha planeado. Que para este negócio, ele tinha feito uma sociedade com um António Aragón e que este senhor aborreceu-se dos constantes pedidos de dinheiro por parte do Dom Pablo e disse, eu estou fora, amigo. I'm out. Yeah, saltou fora. Claro. A polícia pensa então que se calhar as dívidas podiam ter sido o motivo do assassinato. Mas estas dívidas contrastavam bastante com o estilo de vida do Pablo. Com a melhor seda, com o caraças, não sei o quê. E ele tinha contratado um criado, um mordomo, sei lá, um homem de 26 anos conhecido como Ricardito. Ai. O nome completo dele era Ricardo Fernando Sánchez, mas chamavam-lhe Ricardito porque era muito baixinho e magro. Era de uma família humilde e tinha ido a Madrid a trabalhar já há uns anos atrás e é ali que ele conhece o Pablo. Eles alojavam-se na mesma pensão e ficaram amigos. Okay. Mais tarde, quando o Pablo já tinha ido para Barcelona, chamou o Ricardo para ir com ele para que se ocupasse das tarefas da casa e dar-lhe uma ajuda no que fizesse falta no negócio. Ok? O proprietário da casa onde viviam o Pablo e o Ricardito conta umas coisas mais à polícia. Este senhor gostava de... Ele gosta de chisme. Este senhor gostava de chisme. Exato. No dia 10 de dezembro de 1928, Ricardito apresentou-se na casa dele, do proprietário, e disse-lhe que o Dom Pablo não tinha ido dormir a casa e se ele sabia se o Pablo tinha intenção de ausentar-se de Barcelona. Coisa que lhe estranhou muito porque sempre lhe dizia onde é que ele ia. Né? Okay. E que Pablo Casado tinha uma relação estreita não só com o Ricardito e com o seu sócio António Aragón, senão também era muito amigo de um rapaz de 23 anos chamado Josep Maria Figueras. Ou seja, estas eram as três pessoas do círculo mais próximo do Pablo. Do Pablo. A imprensa começa a especular, a insinuar que o Pablo Casado era homossexual e poderia ter uma relação com o José Maria. Então o José Maria aqui já entra na história a 100%. Já está mesmo lá dentro. Já está mesmo lá. Como suspeito, nessa altura não? Se calhar. Ainda não. Ok. Acho que não. Alguns vizinhos do Pablo comentam que sempre estava rodeado de homens e que era muito aficionado à moda. Well, ok. Tipo, não está escrito em nenhum lugar que tu, porque tu gostas de moda e estás rodeado de homens, és necessariamente homossexual. Exato. Mas naquela época... Exato, as vezes ainda eram mais pequenas que agora. Claro, não sei. Se calhar se eu só tivesse amigas raparigas, eu também era homossexual. Toda a gente é homossexual. É, né? Em 2024, todos somos homossexuais. Somos todos. Até prova em contrário. Exato. Anyway, lembremos também que nesse tempo a homossexualidade não só não estava bem vista, senão que também era um crime. Era crime? Sim, era um delito. A homossexualidade era um delito e, portanto, devia ser escondida. Sempre. Anyway, José. A polícia sabe que o Ricardito ficou ali na casa uns 10 dias mais depois que o Pablo desapareceu. E como viu que ele não voltava,
foi viver para casa de um tal marquês que lhe conseguiu emprego como empregado de mesa no Hotel Ritz. Sobre o Giuseppe Maria, peço desculpa, sabem que é um rapaz de boa família que vive num chalé no bairro das Três Torres, ou seja, o Giuseppe Maria tinha pastuque. Money, money, bling, bling. Sobre o António Aragón, a polícia já sabe que ele vive na rua Balmes, portanto estão localizados os três, que podiam ajudar a descobrir o que é que aconteceu com Dom Pablo, não é? Detêm o António, mas sem provas nenhumas. Eram outros tempos, é tipo, tu, bora. Exato. E ele diz que não sabe nada do que aconteceu com o Pablo, comentou que se retirou do negócio porque perdeu muito capital ali e o negócio não ia bem. Exato. Que contatou com um advogado para dissolver a empresa e tentar sacar algum dinheiro para repor o que perdeu, né? Porque o Pablo continuava com toda a maquinaria na sua propriedade. Então ele pensou, dissolvemos a empresa, dividimos bens e tal. Recuperar alguma coisa. Exato. Giuseppe Maria foi detido também quando saía da sua casa às 6 da manhã e levava um pequeno paquete na mão. Ao ser surpreendido pelos agentes, diz-lhes que ia passar o dia fora de Barcelona. Ele declara que não sabe nada do Pablo desde um domingo de dezembro e que não sabe precisar que domingo foi esse, ok? E que se aconteceu alguma coisa, de certeza que era o António Aragón que estava ali metido pelas dívidas. Pois, exato. A noite acaba com uma terceira detenção. É? Surprise, surprise. Ricardito, sim. O Ricardito também. Assim faz sentido eles irem a ele, porque o Ricardito era quem passava tempo. Claro. Era o mordomo, né? Era Mas quem passava tempo com o. Claro, a coisa é que aqui, mesmo para verem como eram outros tempos, não era tipo, vamos-te fazer umas perguntas. Não, prendemos-te primeiro e depois a gente já vê. Depois. Exato. Pronto, o Ricardito, que continuava a viver na casa do Marquês, igual que os outros dois, ele diz que não sabe nada, que na noite de 9 de dezembro o Paulo saiu de casa e já não voltou, mas aos investigadores parece um pouco suspeito a atitude dele depois da desaparição. Ok? Porquê? Porque quando alguém lhe perguntava pelo Pablo, ele dizia sempre que o Pablo estava de viagem. Que ia de viagem frequentemente, e é verdade, e que ele já voltaria como sempre. Aquilo não é, ou seja, não havia WhatsApp para estar a ligar todos os dias às pessoas, né? Exato. Tipo, whatever. Nem telemóvel. Nem nada. Nem nada. Já está. Manda um pombo. No final, ninguém tinha decidido ir denunciar que o Pablo tinha desaparecido. Pois claro. Todos tipo, ok, mas ninguém denunciou nada. Até que as trabalhadoras da fábrica dele decidiram denunciar que ele tinha desaparecido porque ele lhes devia dinheiro do ordenado. E eles disseram, olha lá, este gajo não está aqui a aparecer, eu quero o meu want my money. E nada, as suspeitas caem muito rápido no Ricardito, obviamente. A polícia dá-se conta que o depoimento do Ricardito não coincide com o do Giuseppe Maria, né? O Ricardito diz que no dia 9 o Pablo e o Giuseppe Maria tinham jantado juntos e que o Ricardito mesmo tinha feito a comida para eles. Mas claro, o Giuseppe Maria diz que não esteve com o Pablo naquele dia, portanto, um dos dois aqui está a contar mentiras. Está a contar mentiras. Não passaram nem 2 dias, descobriu o cadáver e já temos 3 presos. Foi super rápido. Vocês já viram esta? Em 1928. 29. 29. Exato. 2 dias depois das detenções, a polícia vai investigar a casa do Pablo Casado. Foi uma investigação exaustiva para ver mais que nada se estava por ali a cabeça, em algum lado. Pois, exato. Pronto. Ver, né? Então, não havia ali cabeça nenhuma. Ok. Não. Mas encontraram coisas. Mas, não há cabeça, mas... Exato. Eles fizeram uma investigação tão exaustiva que até fizeram um levantamento do chão do quarto onde dormia o Pablo e este chão aparecia manchado. As manchas que apresenta têm uma descoloração que podia indicar que o chão foi lavado fortemente, quizás com algum líquido corrosivo para limpar sangue, por exemplo. O chão foi enviado a um laboratório para uma análise a ver se encontrava algum sangue humano ali. Escrevi isto em espanhol. Isto concorda bastante com o depoimento das trabalhadoras da fábrica,
que diz que na manhã da desaparição do Pablo, a casa estava mais limpa do que nunca. Ok. Uma das últimas pessoas a ver o Pablo com vida, à parte do Ricardito e quizás o José Maria, foi um empresário alemão que se encontrou com o Pablo no dia 8 de dezembro. Ou seja, ele disse sim, eu encontrei-me com ele no dia 8, a partir daí eu já não sei nada. Exato. A polícia passa então a investigar a casa do António Aragón, a casa do José Maria e o quarto onde dorme o Ricardito. Ok? Na casa do António há tudo o que ele levou da fábrica depois da desaparição. A maquinaria, né? Exato, é tudo meu. Mas também encontram uns objetos que lhes chamam a atenção. Um ferro de passar a roupa destes de antigamente. Ou seja, que naquela altura não é antigamente, né? Exato. Sabes? Mas bem, estes ferros mesmo foda. Sabes? Estes ferros que eram tipo... Pá, aquilo era um ferro. Que eram os ferros que até usavam para esticar o cabelo às miúdas e tudo. Claro, Não, aqueles yeah. coisas, Ferro, sabes? tipo... porque aquilo, imagina, aquilo é uma cena assim, tens o ferro aqui a pega e depois assim a coisa de ferro, estás a ver? E um buraquinho aqui para enfiares a água quente lá para dentro. Exato, aquilo pesava para caralho, né? E umas serras. O que lhes surpreende é que tanto o ferro como as serras têm umas manchas. Oh, for God's sake. Que podiam ser sangue. Eu também acho que aqui a polícia jump to conclusions. Eles veem Exato. manchas no chão e dizem: Sangue! pode ser sangue. Vê uma That's mancha não sei o blood. quê, pode É ser sangue. sangue! Na casa do José Maria não encontram nada relevante, mas quando visitam a fábrica da família dele, a família dele tem uma fábrica em Santa Coloma de Gramanet de químicos. E aos investigadores vem-lhes aí à cabeça que o corpo estava meio embalsamado, ou muito bem conservado, né? E que podiam vir daí químicos. Ok. That's my shit. Desculpem. Desculpa. Para acabar, no quarto do Ricardito, a polícia também encontra coisas interessantes. Mas isto há coisas interessantes em todo o Sim, lado. este caso está cheio de chisme. Adoro. Dentro de um armário encontram casacos e roupas de homem de muito boa qualidade. E o que lhes salta à vista disso tudo é que são demasiados grandes para uma pessoa tão pequena como o Ricardito. Ok. Por isso suspeitam que era a roupa do Pablo e que o Ricardito tinha ficado com as roupas quando o Pablo desapareceu. Verdade seja dito, ele já não ia precisar delas. Também é Portanto, verdade, né? Não é para tanto. Mas pronto, não Pelo tinha amor que o de Deus. fazer, obviamente. Também encontraram mais coisas. Vou ler o auto da polícia. Ou seja, como ele estava escrito. Ok? Preparem-se porque é mesmo outros tempos. Não te enerves, que eu conheço-te já, tá? Já estou. Não te enerves. Dizia assim o auto da polícia. Do que eles encontraram. Ai, pera. Ok. Encontrou-se. Uma caixa com barras de rímel destas, com uma escovinha como as que utilizam as senhoras para arranjar as pestanas e outros objetos da mesma natureza. Também se encontrou uma foto em que saem retratados, muito juntos, Pablo Casado e Ricardo Sánchez. Esta foto resulta muito interessante para os trabalhos de esclarecimento que se realizam, já que até agora Ricardo Sánchez afirma que não havia nenhuma relação mais que as naturais e correntes entre senhor e criado e não resulta muito natural nem corrente como o amo se retrate com o seu servidor de uma maneira tão íntima como a que sai na fotografia. Naturais. Anyway, calm down. Eu também entendo, ainda que houvesse alguma coisa, se a homossexualidade era delito, o Ricardito não ia dizer, sim, tivemos então, uma relação. Tivemos uma noite de amor, os dois. Não. A polícia, claro, pensa que poderia haver uma relação amorosa entre eles os dois. E, segundo testemunhas, José Maria também era muito próximo do Pablo. Então eles deduzem que se calhar havia aqui um triângulo amoroso e que os ciúmes também podiam ser motivo do crime. Ou dívida ou Exatamente. Ou ciúme. O que é que acontece? Eles os dois são considerados suspeitos agora. José Maria e o Ricardito. E o que é que acontece com o António Aragón? Depois de terem encontrado o ferro e as serras na casa dele e as testemunhas o vissem discutir bué forte com o Pablo. Foi libertado. Segundo a polícia, que eu acho que simplesmente foi uma fobia muito interiorizada, não é por nada, mas pronto. Segundo a polícia, o motivo da libertação dele
é que o motivo económico de assassinato fica descartado pelas dívidas do Pablo Casado e que não há nada que o possa incriminar. Porque... Ainda para ajudar, o António aporta uma pista mais que incrimina mais a outra pessoa. Ele diz que na casa do Pablo Casado havia um colchão novo. É que isto tem aqui matizes muito fortes. Isto tem muita É, coisa. não. Ai, meu Deus, vai. Oh. E com o Ricardito, pela tarde, tinha ido comprar um colchão de urgência e necessitava o colchão já. E levou o colchão nessa mesma tarde. Ok? Deduz que o Ricardito substituiu o colchão do Pablo porque devia estar manchado de sangue e utilizou as telas do colchão velho para embrulhar o cadáver. Por isso é que aquilo tinha tanto algodão e não sei o quê. Make sense, Yeah. make sense. Claro. Então, como o António foi lá à casa do Pablo para levar as coisas, para recuperar o dinheiro que o Pablo lhe devia, né? Devia ter sentido que ele soubesse disso. Ele até que perguntou ao Ricardito, tipo, olha lá, então esse colchão não é o do Pablo? E o Ricardito lhe disse que Dom Pablo tinha vendido o seu colchão e tinha comprado outro. Aqui ponho uma coisa no ar. Aqui eu vou pôr uma coisa no ar porque me apetece. Como é que o António sabia que aquele não era o colchão do Pablo? Exato. É que tu para veres o colchão de alguém, para tu... É que tu para veres o colchão de alguém, Estiveste lá deitado. Amiga, porque tu não... estiveste lá deitado sem lençol, sem cobertor, nada. Ou o lençol saiu por algum movimento alguma estranho. Por alguma razão, né? Alguma Claro. coisa. Aí, como ele tinha dinheiro, já não era homossexual. Estás a perceber o que eu quero? Exato, exatamente. Olha. Ai, estava a dar nervos. Estava a dar olha, nervos. pá. Pronto, eu acho que aqui está a haver uma homofobia muito forte. E se tu és rico, está caladinho. E se tu és pobre, estás fodido. Fudeu. Exato. Anyway, várias testemunhas da rua onde vivia o Pablo dizem que viram o Ricardito, não sabem precisar exatamente o dia, a carregar uma caixa de grandes dimensões, num carrinho destes de levar caixas, né? Sim, tinha um carrinho de mão. Sim. E o proprietário da vivenda diz que efetivamente lhe emprestou um carro destes. Ai. No dia 7 de dezembro, 2 dias antes da desaparição, e que não o devolveu até o dia 12. Quando os investigadores perguntam ao Ricardito sobre isto, ele defende-se dizendo que repartir encomendas ou paquetes era uma das suas tarefas habituais no negócio. Ok. E realmente é verdade. Ele fazia isso. Tanto o Ricardito como o José Maria continuam presos e a negar rotundamente qualquer envolvimento com o que aconteceu ao Pablo. E o António feliz da vida. Claro, e o António em casa. Filho da... Continua a contradizer-se com o tal jantar naquela noite que o Ricardo diz que o José Maria jantou ali com o Pablo e o José Maria diz que isso não aconteceu. Então o chefe da polícia, que já estava um bocado farto da história, Pois acredito. decide metê-los frente a frente Vá, discutam. para um novo interrogatório. O Ricardito primeiro continuava com a sua versão, mas depois, devido à pressão, acabou por admitir que lhe tinha mentido sobre o tal jantar. Também negou ter comprado um novo colchão, coisa que o senhor da loja foi e declarou que ele sim tinha comprado um colchão. Caiu em mais contradições e deixou de responder. Ainda assim, quando lhe mostraram o ferro de passar e as serras, ele disse, não fui eu. O ferro de passar e as serras. Sim. Acabou o interrogatório às 4 da manhã. Ou seja, tiveram-lhe a dar ali um bombo o dia inteiro. Mas sabe, infelizmente, desde sempre a polícia tem muito essa estratégia. Já, que é do tipo, cansar. vou-te deixar aqui, vou-te estafar, que é para te obrigar a admitir. Eu acho que sim. Se for preciso, até coisas que tu não fizeste. Completamente. Eles têm muito essa coisa. Não. Tal e qual. Anyway, o juiz decide interrogar as testemunhas que já tinham falado com a polícia. E os relatos são todos iguais. Até que uma das empregadas da fábrica, Lolita Aguilera... Oh? assegura que no dia 5 ou 6 de dezembro foi comprar uma grande quantidade de algodão com que fabricavam sacos e que no dia 10 foi trabalhar e pediu o algodão ao Ricardito para começar a fazer a coisa dela. E o Ricardito disse que se tinha acabado. E ela tentou ir ao piso de cima da casa a procurar o algodão e o Ricardito não a deixou passar. Ok? As análises forenses ao ferro e às serras encontradas na casa do Sr. António chegam e confirmam que se encontram rastros de sangue
e que também havia no chão do quarto do Pablo rastros de sangue. Não se pode determinar de quem são os cabelos na mão do cadáver do Pablo. Por que não? Porque não havia ADN naquela altura, amiga. Exato. Era tipo a microscópio e ainda Exato, assim não e coisa. pronto. Eles tinham um bocado a teoria que podia ser o próprio cabelo do Pablo. Como a cabeça nunca chegou, nunca apareceu. Pois, exato, Já está. exato. O juiz decide processar, então, portanto, o Ricardito Como culpado. como o culpado do assassinato do Pablo, mas também o José Maria. Com 2 cojones. Os dois, já está. E o cabrão do António? Aí está. Na primeira noite depois desta notícia, o Ricardito pede declarar ao juiz para lhe contar uma coisa. Ele comenta com o guarda prisional que no dia 8 de dezembro uns indivíduos bateram à porta e o deixaram narcotizado, sem sentido. E ele crê que aqueles indivíduos mataram o seu amo. Chega ao juiz à prisão e ele diz que já não quer declarar nada e o que ele disse ao guarda não é correto. Ele lembrou-se, deixa ver se isto cola, olha, se calhar não vai colar, olha, Não. afinal... Ai, também. Anyway, o juiz ficou puto da vida. Claro. Anyway. Agora vais preso mesmo. 2 dias depois, o Ricardito volta a declarar e conta a versão dos indivíduos esta. O juiz decide fazer uma reconstrução destes factos, então disse, sim, essa é a história, então a gente vai lá à casa e a gente vai reconstruir tudo. Exatamente. Que é para saber como é que estás a contar. Levam o Ricardito à casa, né, e tal. E ali, o que é que eles fazem? Metem uma caixa e tal, com algodão, Exato. com jornais, nananã. E o Ricardito diz, por Deus, não me deem esse martírio, que não destapem, não destapem. Ver a caixa onde viajou os restos do seu amo é uma tortura para ele. Ok? O Ricardito fica fora de si, completamente, e explica realmente o que é que aconteceu naquela noite. Exato. Passo a citar. O meu amo chegou a casa de ter ido jantar com os alemães à 1 da madrugada. Check. Eu estava a dormir e ele despertou-me bruscamente para encarregar-me que lhe fizesse uma sopa. Levantei-me de mau humor e mandei-lhe em cara a sua desconsideração comigo. Disse-lhe, o que tu queres é ter criados sem pagar e ainda por cima maltratar-me. Ele respondeu violentamente e a ameaçar-me. Eu descompus-me e respondi também de má maneira. Então ele vinha para me dar com o bastão que levava e eu tentei esquivar para não receber o golpe, né? Mutuamente tirámos coisas um ao outro. Ele insultou-me, eu recordo que então peguei no ferro e dei-lhe com ele na cabeça. Ele caiu morto. E a partir daí aconteceu o que já sabemos, né? Agora, só falta explicar o que é que aconteceu com a cabeça. O Ricardito diz que decapitou o Pablo para dificultar a identificação dele. E depois de enviar a caixa, ele mandou a cabeça para o mar. Investigam ali no mar e não encontram nada. Investigam pela zona do crime também e também não há cabeça nenhuma em lado nenhum. O Ricardito, durante o julgamento de 3 dias, nega tudo e disse quando aconteceu tudo o que ele disse quando aconteceu a reconstrução dos factos. Ele negou tudo. Disse, não matei. Senhora, mas o que é que ele... E volta a explicar a versão dos indivíduos anónimos. Ele diz que o polícia o obrigou a testificar aquilo se não matavam. Ai, mas... Não devido, mas... José Maria deixa de ser suspeito e passa a ser uma testemunha neste julgamento. Ok? E volta a acusar o António Aragão. Mesmo a testemunhar ele diz, olha para ali que ali há coisas. Vai o António, exato. Eu também, honestamente... Exato. Vai. Anyway, o Ricardito, no final do julgamento, o juiz qualifica-o como monstro por assassino e por homossexual. Ok. No meu caso, a Anitta foi presa. Eu não sei se tenho vontade. Eu também não. Porque esse António estava aqui atravessada. Apanhou 17 anos por homicídio e 3 meses por ter roubado a roupa do Pablo. Yeah. Em 1933, ele conseguiu a liberdade condicional por bom comportamento e não se sabe nada do que é que ele fez depois. Nunca se soube de quem era o cabelo na mão, como eu tinha dito, nem como é que o Ricardito fez para embalsamar o cadáver. Então, hasta aqui hemos llegado. Pero, eu quero aqui fazer um... Eu acho que tu vais estar de acordo comigo aqui. Uma coisa que eu pensei na minha cabeça. Eles são todos... Todos são maricas. Todos.
Todos. Os três são homossexuais, de certeza absoluta. Ok. Agora, António Aragão, José Maria eram alta sociedade. Tinham dinheiro. Entendes? Exato. Ricardito, e Pablo. pobre. Exato. Ricardito era pobre, tal e não sei o quê. Exato. Então, não duvido minimamente, realmente, que a polícia tenha obrigado a admitir alguma coisa e que ele levasse com as culpas todas. Para safar os outros dois. Para safar os outros dois. Porque os outros dois tinham que manter a reputação, ou seja o que for. Eu, na minha cabeça, eu acho que isso pode ser um sim. Faz-me sentido. A mim faz muito sentido. Imagina, eu ao ouvir esta coisa toda, está bem que o Ricardito está ali um troca-tintas. Sim. E fala e não fala, e coisa e não coisa e não coisa. Mas, de tanta investigação que a gente já fez, de tantos casos que a gente já leu, nós sabemos que a polícia às vezes estica-se muito nestas merdas. É do tipo, ainda há bocado, fora de brincadeiras, há bocado eu estava a ver um documentário de manhã, aquele documentário americano. Pronto. Sim. Estava a ver uma cena na Netflix e era do tipo, mesmo a gravação da interrogação dele, do polícia ao suspeito, e o polícia a virar-se para ele a dizer, mas foste tu. E o gajo, mas não fui, eu não fiz nada, mas foste, eu sei que foste, e foste tu. E porque o que tu me estás a dizer não me faz sentido, então eu sei que foste tu, não há hipótese de ser mais ninguém. Totalmente. Epá, e ficam ali horas e horas e horas a massacrar. Nessa coisa, o rapaz até estava tipo, sem água, sem comida há horas, Claro. né? Tipo, assim na cadeira, assim. É verdade, é verdade. Epá, eles abusam, eles fazem uma pressão psicológica com a malta para sacar a verdade. Epá, e às vezes acham que sacam a verdade e não sacam nada. Mas, a sério, eu estou super convencido que foi isso que aconteceu, porque os outros eram ricos, e é tipo... ainda hoje é assim, se tu és rico, tu consegues tudo. Já Privilegiados. está, exatamente. E o Ricardito era o último da pirâmide, e disseram, olha, tu... vais admitir que fizeste isso, senão a gente mata-te, e já está. E era muito provável. Muito. Ainda para mais no tempo que era. Claro, estamos a Portanto, falar de uma Espanha. Exato. Vamos estás a pensar perceber? que sim, sem dúvida é uma grande possibilidade isso ter acontecido. Exatamente. E lá está bem que o Ricardo era um troca-tintas, mas eu não sei porquê. O António ficou. Não, o António a cheira cheirar. mal para caraças. Ele cheira muito mal. O António está-me a cheirar muito mal. Claro, e o embalsamar também. Exato. Aqui tem história, Será que em vez de ser. Pensa comigo, será que em vez de termos aqui um triângulo amoroso, tínhamos um quadrado amoroso? Em que sentido? Em que sentido? O António conhece o colchão do Pablo. Sim. O José Maria é muito próximo. Exato, e o José, a fábrica da família dele lá, dos químicos e não sei o quê, para embalsamar o corpo. O sangue nas ferramentas que tem o António. Yeah. Epá, faz-me sentido ser um quadrado amoroso e não um triângulo. Aqui está. Faz-me sentido. Ou seja, não é tipo muito fora da caixa. Não, mas já. Acho que não seria muito fora da caixa. Do tipo, imagina, ao início davam-se todos muito bem e houve ali qualquer Claro, coisa que e estragou. E estragou-se tudo, então agora todos se odeiam e compõem-se todos uns aos outros. Tens e não sei o razão. quê. Mas acho que faria sentido ser um quadrado. Não sei. God. Anyway, vocês pensem também, mas eu acho que a nossa teoria está um bocado para lá, para o correto. Sim, não é sim, por sim, nada, sim, mas sim. tenho essa sensação. Oh my God! E então, já que tu estás aqui em Barcelona, Ai, eu comprei um presentinho para ti, Oh my God! que é para tu levares de recuerdo de Barcelona e da Anitta comete um crime, ok? Então, tu mesma. Oh my God! Deixem-me só dizer que eu sabia que havia uma surpresa, mas eu não fazia puta Exato. ideia do que era. O Pedro ontem disse-me assim, vamos filmar e eu tenho uma coisa para ti. Ai, adoro! Mostra bem ali. Amigo... Ai, dá-lhe. Amigos... É um carro dos moços de esquadra. Eu adoro! Oh my God! Eu não vou abrir. Não. Vou fazer coleção. Claro. Quem é que quer um imã para o frigorífico quando podes ter um carro do moço de esquadra? Claro, obviamente. Já está. Isto para a minha casinha vai ser um espetáculo. É giríssimo. Ai, estou felicíssima! É oficial, é? Aí está. Malta! Anyway. I love it, thank you, amor. More than welcome. Gosto tanto! E nada. Primeiro episódio
finito, Done. já está. Bye. Bye. Deus. Não sei. Não, deu. Assim Adeu. aqui em Adeu. Barcelona é tipo muito mais seco, é tipo adeu. Deu. Tá, tchau. Tchau. Bye. Nada. Mas não é sei, isso. Não sei, exato. Olha, sabem que a gente ficou fechados no elevador hoje? Ai, é verdade, a gente... Ai, meu Deus, ai, senhores, Ave Maria. Olhem, Não, a gente viu a vida andar para trás, tipo, bué rápido. não, eu não vi a vida andar para trás, eu vi a vida andar para cima e para baixo, a corações. Mas eu não estou a ver. É tipo, o elevador daqui de 1 metro de Barcelona, aquele tipo vai tipo até o núcleo de terra. Aquilo é... São, O tipo, núcleo da Terra. são tipo 6 andares. É estás a perceber? gigante, gigante, a gente vai tipo para os confins Yeah, do do mundo. inferno. E a gente estava a baixar no elevador e aquele de repente faz... Tipo, mexe-se e tudo. E de repente a mulher diz com a voz, fora de serviço. Ai! E nós tipo, what? What? E depois carregamos no botão, o Pedro carrega no botão da manutenção e ela volta a dizer fora Fora de serviço. E nisto aquela porcaria começa a subir. Aquilo começa a subir. Lembrem-se que a gente já estava quase lá em baixo. Aquilo começa a Exato! subir. É que a gente aquilo era no menos... Íamos para o menos 3, né? Menos 3, mas é uma altura de 6. Pronto, tipo, yeah. mas pronto, vai, íamos para o andar menos 3, tecnicamente, e a gente estava tipo no... Estávamos mesmo a chegar. Mesmo a chegar. Do nada aquele... Yeah. Fora de serviço. Manutenção. Fora de serviço. Manutenção. Fora de manutenção. Aquilo começa a subir. Amigos, se eu vos digo... Eu não sei como é que eu não me mijei, porque eu tinha a minha bexiga cheíssima naquela hora. Mas se eu vos digo que quando o elevador subiu, o meu pensamento foi esta merda vai subir toda até acima para depois cair tudo lá para Depois cai baixo. tudo lá para baixo. E nada. Eu fiquei em pânico. Chegámos lá em cima, aquilo ainda não tinha parado e esta começa a gritar: carreguem a abrir portas, carreguem a abrir portas. Sabem qual é a pior parte? É que a gente não conseguiu descobrir as escadas, então a gente teve depois de entrar noutro elevador para Yeah. baixar para baixo. E neste segundo íamos assim. E íamos assim agarrados à E às parede. grades assim atrás, do tipo... I'm gonna die. Foi horrível. Eu achei que eu não ia sair, eu achei que eu ia ficar em Barcelona. Eu quase. achei mesmo que eu ia ficar em Barcelona. E nada, já está. Agora sim, já contámos aqui Agora as nossas sim. desgraças. já tá. Exato, já contámos aqui a nossa aventura. Anyway, bem-vindos à segunda temporada. Espero que gostem muito do que a gente vai trazer para vocês. E Fiquem atentos quase. ao Instagram, ok? Claro. Nós vamos publicar umas coisas extremamente engraçadíssimas por lá, porque como vocês sabem o Pedro é um artista. E então fiquem atentos. Vão tomando atenção que às coisas, vão comentando e partilhando e dando uns likes e Claro. subscrever Exatamente. essas coisas todas bonitas. E... Besitos! Besito, gente guapa. Tchau, Mua, 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 mua. tchau! É linda de blue jeans e blusão de cetim. Anitta, doce tormento de cabelos ao vento, mais livre que ninguém.